Fala pessoal, Janser aqui. No vídeo de hoje nós vamos estar criando aqui a funcionalidade de adicionar um produto no nosso banco de dados, né, na nossa lista aqui de produtos, e vai ser um fluxo bem completo, tá? A gente vai iniciar essa adição do produto, a gente vai adicionar o botão, né, de adicionar produto, preencher ali o formulário, aparecer o formulário, mostrar o formulário em tela, né? Depois desse formulário em tela, quando a gente der um OK, ele vai adicionar no banco de dados e vai atualizar essa nossa lista local aqui, tá certo? Então, já vindo aqui para o código, nós temos aqui, né, o que foi feito na aula passada, basicamente, foi a lista, né, a nossa lista aqui de produtos. E um problema que o próprio design aqui da aplicação tem, vamos olhar aqui no XD, é que ele só tem o botão de adicionar um novo produto quando não tem nenhum produto, né, que é com a lista vazia. Inclusive essa componente que a gente não criou ainda, né? Mas o botão novo produto ele só aparece quando não tem nenhum item. Quando aparecem os itens na lista, né, a gente não tem um indicador aqui, um botão para adicionar novos produtos. Então nós vamos estar adicionando ele aqui, ó, na parte direita desse título produtos, um sinalzinho de mais mesmo, bem simples, bem minimalista, e quando clicado ele vai ser o responsável por abrir o nosso formulário, né, para a gente preencher ali os dados, tá? Então vamos voltar aqui no VS Code. Aqui no VS Code, aqui no código, né, no projeto nosso, a nossa tela de produto, né, ela é composta pelo quê? Por um subheader, que seria essa parte aqui onde estão os botões, né, todos os produtos excluídos, esse título aqui, né, produtos, nesta página você verá os produtos cadastrados. Então isso tudo aqui é o subheader. Então é dentro dele, né, que a gente vai querer adicionar o ícone de adição, tá? Que é aqui em produto e do lado aqui desse título de produtos, desse texto, né? Então, se eu adicionar uma linha aqui e aqui eu vou adicionar o plus icon, que é um ícone que eu adicionei aqui no projeto daquele mesmo estilo que nós fazemos convertendo um SVG para componente, tá? E com esse ícone aqui, se eu salvo, ele vai aparecer ali o ícone de mais, só que ele está abaixo do texto, né, do texto aqui produtos. Então a gente vai ter que adicionar os dois em uma view, né? E nessa view eu vou ter que aplicar o estilo para eles ficarem na horizontal, né? Então aqui o flex direction é linha, né? É row. E olha lá, eles já ficaram um ao lado do outro, né? Só que agora eu tenho que passar um justify content space between, né? Para eles se espaçarem com espaço entre eles, né? E aí o ícone de mais vai ir para a direita. E além disso, a gente passa aqui um align items para alinhar eles esses dois ícones, né, no eixo horizontal, align items center, né? Para eles ficarem na mesma linha horizontal comparado um ao outro, tá? Então esse estilo aqui eu vou mover para o nosso arquivo de styles, né? Aqui tem o title container, eu tenho o título. Que nome que eu vou dar para esse style? Title icon container. Isso é um nome agradável, né? Tem dias que a criatividade não ajuda muito. Title icon container. Pode ser. O estilo dessa view vai ser styles.title icon container. Certo? Então, com isso aqui, esse plus icon, se a gente já digitar aqui o onPress, ele já tem o evento que lida com pressionar, né? Porque esse aqui vai ser um botão, né? Só que não tem aquele efeito de clique, né? É só se eu pressiono ali, ele vai executar o onPress, mas não vai ter aquele clique. E para ter o clique, a gente precisa de nesse caso aqui, né? Adicionar um touchable opacity, né? E essa componente aqui, é um componente tocável. E quando a gente clicar nela, vai ter aquele efeito de botão mesmo, né? De clique. Então,
Olha lá, já dá esse efeito aí de clique pra gente. E aí no touchable passage, né, eu vou passar aqui o on press. Ou seja, quando eu pressionar esse botão, eu vou fazer alguma coisa, né? Nesse caso aqui eu só vou dar um console log. Hello. Abrir aqui o terminal, vamos pressionar lá, ó, e ele printa hello no terminal. Então, beleza, tá funcionando. Só que agora eu vou ter que tem que ter uma forma de indicar de dentro do subheader, eu vou indicar para minha componente Py. Qual que é a componente Py? A tela de produtos, né? Eu vou indicar para ela que eu quero adicionar um novo produto, que eu quero abrir o formulário, né? Que eu quero mostrar o formulário dentro do modal. E como que a gente faz isso? Na verdade, a gente tem algumas formas de fazer isso, só que a abordagem principal, a abordagem nativa, entre aspas, aí, do React é usando callbacks, né? Então, eu vou definir uma função aqui na tela de produtos. Essa função, ela vai ser uma função handler, né? Ela vai tratar o caso onde eu estou adicionando um produto. E aí eu envio essa função via parâmetro para o meu subheader, e aí o subheader vai executar essa função quando pressionar o botão de adicionar, esse botão mais, tá? Então é basicamente eu defino a função no nível anterior e envio essa função para dentro da componente para ela ser executada quando alguma coisa acontecer dentro da componente, tá? E essa é a ideia das funções callbacks. Então, aqui na tela de produto, primeiramente a gente vai precisar de um state, né? Um state que vai controlar aí quando ou não eu estou adicionando um produto, quando ou não eu vou mostrar o modal, o formulário, né, de adição de produto. Então eu vou criar aqui um state, eu vou chamar de isAdding, tá? Set isAdding vai receber aqui o useState, que vai começar como true, tá? Vamos deixar ele como verdadeiro aí. Então, por padrão, eu já vou abrir o app adicionando um produto, tá? É só por enquanto aqui, enquanto a gente está programando. Depois eu vou mudar o default aqui para falso, tá? Então, aqui dentro, eu vou definir uma função que vai tratar esse caso de adição. Na verdade, não. Na verdade, eu vou descomentar aqui o nosso modal. O modal é que está mostrando o formulário de produto, né? Vou salvar aqui. Ele vai renderizar o modal aqui para mim, tá? O formulário em si, tá mostrando aqui. E esse formulário, esse modal em si, vamos abrir ele aqui. Ele tem a propriedade visible, tá? Que se eu mudar esse visible aqui para false, olha lá, o modal some, certo? Então, esse custom modal, ele recebe um children, mas ele vai receber também outra propriedade, que é o visible, que é o quê? Que é um booleano, tá? Estou definindo aqui na minha interface. Então, o custom modal vai receber um children e também um visible via parâmetro, e esse visible eu vou repassar aqui para a componente modal, tá? E aí, dessa forma, nos lugares que eu uso o modal, ou seja, aqui na tela de produto, eu vou conseguir passar aqui a propriedade visible com um booleano, tá? Esse booleano vai ser o quê? Vai ser a minha variável isAdding, né? Que é o meu state. Então, sempre que eu mudar o state de true para false, ele vai mostrar ou não o modal. Olha lá, se eu iniciar aqui o isAdding, né? O useState em false, o modal vai iniciar oculto, tá? Eu vou deixar como true para a gente criar aqui as nossas funções. Beleza? Então, com isso aqui, a gente já tem um state, a gente já controla quando ou não mostrar o modal. Agora a gente tem que criar a função que vai mudar isso, né? Que vai trocar, que vai tratar esse caso aí de adição de um produto. Então, lá no subheader, deixa eu iniciar aqui o useStateFalse. Lá no subheader, ele tem esse ícone mais, né? O botão mais. Sempre que eu pressionar o botão mais, o que eu vou fazer? Vou definir o isAdding para true,
só isso, né? Definindo isAdding para true, o formulário vai ser exibido. Então, a minha função aqui, eu vou chamar ela de handle add item. Handle add item, isso, pode ser. Essa função, a única coisa que ela vai fazer é definir o state, né, o set isAdding para true, só. Né? Então, aqui dentro eu vou dar o set isAdding true. Tá? Por enquanto vai ser só isso. E aí, essa função que faz essa alteração, essa atualização de state, eu vou enviar ela via parâmetro para o meu subheader. Então, o subheader vai ter uma propriedade handle add press. Essa propriedade que vai receber a função handle add item. Tá? Tá vermelho aqui porque eu tenho que definir lá dentro do subheader ainda. Mas aqui, ó, handle add press é uma função que retorna void, né? Que é essa função que eu acabei de criar, tá? Então, dentro aqui do nosso subheader, na interface dele, eu vou falar aqui, né, que ele recebe um handle add press. Isso aqui é uma função que retorna void, tá? E não, eu estou definindo o lugar errado, né? Não é nessa interface aqui não. Vou ter que criar, na verdade, as propriedades aqui do subheader, porque ele não recebe nenhuma, né? Então, nem tinha a interface. Então, a interface aqui, as props, né? Vai ter o handle add press. E aí, o subheader, ele vai receber um objeto de propriedade, né? Do tipo props. Essa interface que eu acabei de criar. E aqui dentro eu vou ter o handle add press. Tá? Então, recebendo esse handle add press, aonde é que ele vai ser passado? Né? Ele vai ser passado no onPress do nosso touchable opacity, certo? Então, para organizar aqui, ao invés de eu... Na verdade, eu posso passar a função direto aqui, né? O handle add press vai ser executado aqui no onPress do meu touchable opacity. Beleza? Salvei aqui. Vou salvar aqui em produtos também, né? E agora, se eu clicar no mais, olha lá. O nosso modal é exibido, tá? Então, perfeito. Isso que a gente quer. Já está começando como false, né? Eu vou deixar assim, então já vai ficar assim, né? E aí, com isso aqui, o nosso formulário está sendo exibido. A gente já consegue preencher os valores aqui, né? E aí, se a gente abrir aqui o formulário de produto, ele vai ter aqui um botão, o último botão aqui, né? Que é o botão Submit. Aqui, que já está com a função handle submit que nós fizemos lá na aula do formulário, né? Então, sempre que eu preencher esse formulário, os dados, e clicar em adicionar, ele vai chamar essa função handle submit, certo? E essa função, ela é aquele tipo de função que vai fazer uma comunicação com o nosso back-end, tá? Ela tem que comunicar com o back-end para conseguir salvar esses dados lá no nosso banco de dados, né? Então, novamente, o back-end é o back-end criado por Leandro, né? Leandro fez ele lá no mini curso Node, né? Então, toda a questão da lógica desse back-end, como que ele funciona, foi abordado lá, né? Nessas aulas dele. Só que, e agora, aqui, nesse nosso caso, a gente só vai chamar um endpoint, né? Consumir um endpoint. E essa ideia de consumo de endpoint, nós já estamos fazendo nesse nosso projeto também, que é aqui nos produtos, né? Nós temos essa função get, que a gente está usando o Axios, né? Então, esse API aqui é do Axios, né? Axios.get, estamos buscando o endpoint /product, né? Mandando requisição get lá, que vai retornar para a gente essa lista de produtos que é exibido na nossa lista. Então, aqui no Add Product Form vai ser parecido, tá? Só que ao invés de um get, nós vamos fazer o tipo de solicitação post. Eu estou fazendo essa ideia do solicitação post é como se eu estivesse enviando algum dado que vai ser usado para alterar o meu banco
o banco de dados ou para alterar alguma coisa no back-end. Então, aqui eu vou usar, né, o meu API, ou seja, resumindo aqui, né, nós temos um state com form data, né, e de acordo eu vou preenchendo os campos, esse state vai sendo atualizado. Esse form data, que nós chamamos, né, vai sendo atualizado. Então, quando eu clicar em submit, nesse meu state, essa variável form data vai conter todos os dados que foram preenchidos. E então a gente vai usar essa variável para enviar ela para o back-end e falar, ó, back-end, cria aí para a gente um produto com esses valores, tá? Então eu vou usar a API do Exos, né? API.post, e o post ele recebe o primeiro parâmetro, o endpoint, né? Que é /product, ou seja, eu vou postar um produto, né? Eu vou enviar um produto, e o segundo parâmetro dele são os dados que serão usados para criar esse produto, que é a nossa variável form data, tá? Então, dessa forma aqui, o back-end nosso já está esperando, né, um objeto no formato que vai ser enviado aqui no form data, e aí com isso aqui a gente já vai conseguir criar um novo produto lá no back-end, tá? Então, esse handle submit, ele vai ter que ser uma função assíncrona, tá? E essa ideia de função assíncrona é uma ideia onde nós temos funções que são demoradas, né? Funções que levam um certo tempo para serem executadas, e a gente não quer ficar travado ali esperando aquilo terminar para fazer outras coisas. Então a gente cria a função assíncrona e dentro dela eu posso aguardar pela resposta dessas coisas que são demoradas. Nesse caso aqui, o que é demorado? A comunicação com o back-end, né? Então, esse API.post, né, essa criação de um produto, vai me dar uma resposta, vai me retornar uma resposta, né? Então, eu vou criar aqui uma variável, response, e vou atribuir nela, né, o retorno desse meu método post, e esse retorno, olha lá, é uma promise de um Exos response. E essa ideia do promise, que é aquela ideia das coisas que é demoradas. E essa promise, né, essa promessa de dado, ela é literalmente uma promessa que vai, no futuro, vai ser retornado algum dado. Então, antes aqui, né, do API.post, eu posso dar um await. Ou seja, eu vou aguardar essa promise ser resolvida, essa promessa ser finalizada. E aqui na minha variável response, eu não recebo mais uma promessa de um Exos response. A gente já recebe a resposta aqui do Exos. E aqui na próxima linha, eu vou fazer um console log dessa minha resposta, tá? Então, dessa forma aqui, quando eu clicar para dar o submit, né, ele vai enviar esses dados, vai criar os dados no back-end, vai me retornar uma resposta e eu vou dar um console log nessa resposta para a gente ver o formato dela aqui, beleza? Então eu vou abrir aqui o terminal e vou preencher aqui o formulário, tá? Então, as categorias, né? As categorias nossa ainda tá bagunçada, né? Os valores, né? Tá JavaScript, Python e Java, que não tem muito a ver com produto. Mas vamos deixar assim, tá? Não tem problema não. A marca desse produto que marca é Lenovo. A marca e a loja de venda tá sendo o mesmo campo, né? Então ele tá preenchendo os dois campos aqui de uma vez. O nome do produto é notebook. O preço desse produto, eu não sei. Vamos colocar aqui uns 4.000. O preço anterior, tá pedindo aqui pra gente preencher. Vou colocar aqui, sei lá, 3.500. A descrição é um notebook. E quantos eu tenho no estoque? Eu tenho 22. Tá? Então eu vou clicar aqui em adicionar produto. E olha lá. Eu já tenho uma resposta aqui, um log aqui, né? No meu terminal. Que tá um log muito louco, muito maluco, mas se a gente for ver, eu estou dando um console log na resposta inteira do Exos. Então, dentro de response, se eu dou um ponto aqui, eu tenho a config, que é a configuração da requisição que foi enviada, os dados que foram recebidos, os cabeçalhos também que foram recebidos, esse request, que é o opcional, que é dados também do request,
tá? O status e status text, que é o status da requisição. Então, o que nos interessa aqui é o data, tá? Esse data aqui é os dados que foram enviados de volta. Então, se eu clicar em adicionar de novo, vai adicionar 2 produtos iguais, né? Mas eu vou clicar e olha lá, ele me retornou. Deixa eu tirar aqui você. Ele retornou para a gente um objeto com um ID e aqui ele já tem ó, amount, brand, category, description. Já está com os valores que eu preenchi lá no meu formulário. Tá? Então, o que significa que foi criado, como está retornando um ID, né? O identificador, então a gente tem certeza que esse dado foi adicionado lá no banco de dados, tá? Então, com isso aqui funcionando, a gente pode melhorar um pouco essa requisição, tá? O que a gente pode fazer aqui? Eu posso usar um bloco chamado try-catch, que ele basicamente, e eu vou mover aqui para dentro esse response, esse console para o bloco try. O que é isso? Eu vou tentar fazer uma coisa e se der erro nessa coisa, eu vou executar uma função com esse erro via parâmetro. Com esse erro, ele recebe esse erro que aconteceu, né, via parâmetro. E é bem comum a gente usar isso em coisas assíncronas, em funções assíncronas. Não todas as funções assíncronas, mas as funções que comunicam com o back-end, por exemplo. Porque pode dar um erro de conexão, pode dar um erro de dentro lá do servidor. E a gente tem que ficar esperando, ouvindo por esses erros para tratar de forma diferente. E então, no cat aqui, nesse caso nosso, né, como é o mais simples possível, eu só vou dar um console log desse meu error, quando der um error, né, para a gente ter uma visão melhor, que pô, deu um erro e tal, um erro de tal tipo, e tal função, e facilita a gente a tratar erros aqui nas requisições. Tá? Mas voltando aqui, esse handle submit, ele está funcionando, nós estamos criando os dados, os produtos no back-end, né? E para provar isso aqui, eu vou reiniciar o app, tá? Eu reinicio isso, reiniciar ele aqui. E quando ele reinicia, olha lá, ó, nós temos 2 notebooks